Animes de esporte, tá aí um gênero que não tem muito segredo, né? Se for pra resumir, é sempre um bando de marmanjos suando muito e levando um simples jogo como se fosse a final das Olimpíadas. Existem vários, dos mais diversos esportes e com as mais diversas maneiras de abordar esses tais esportes. Mas existe uma coisa em comum entre todos eles. Por mais que os personagens sejam desenvolvidos, bem escritos e carismáticos em cada um deles, sempre volta pra mesma parada no final das contas, o esporte. Qualquer drama ou situação criada no off das competições e das partidas é relacionado ao que eles fazem, vão fazer ou fizeram enquanto estavam jogando ou competindo. Rivalidade, superações, jogadas, etc. E cara, isso não é um demérito, é só uma coisa do gênero mesmo. Se as pessoas vão atrás de um anime de esporte, ele vai ter esporte. Reclamar disso seria tipo reclamar que tem muita gente cozinhando no MasterChef, tá ligado? Mas recentemente eu assisti um anime desse gênero que foge bastante do padrão e conseguiu me tirar uns bons questionamentos. Stars Align, ou Hoshiai no Sora. É um anime original, escrito e dirigido por Kazuki Akane, lançado em 2019. À primeira vista, ele parece um anime de esporte como qualquer outro. Um clube escolar que tá à beira do fechamento por falta de resultados e que ganha uma chance de recomeçar quando um novo aluno é convidado para entrar no time. Logo de cara se percebe que as diferenças começam quando a gente descobre que o esporte que eles praticam é soft tênis. Soft tênis. Um esportezinho de burguês safado, né? Só faltou os moleques jogarem usando sapatênis e camisa social dobrada até o cotovelo. Nem pra ser o normal também, tinha que ser logo o soft, que é todo cavernoso. Mas enfim, logo nos primeiros episódios, a gente já consegue notar que o verdadeiro foco da obra não tá inteiro na quadra. O anime expõe as relações familiares dos personagens. E diferente do que a gente costuma ver em muitos animes de esporte, aqui os garotos não enfrentam só questões relacionadas ao clube ou ao esporte. Eles carregam problemas reais, que moldam quem eles são e como eles enxergam o mundo. E cada personagem traz consigo uma dor particular. Nosso protagonista é o Maki, que entra pro clube sem saber bulhufa sobre soft tênis, mas que possui um talento natural pra coisa e acaba acendendo uma chama dentro dos outros garotos. Principalmente do Shinjo, que a gente pode dizer entre aspas que é o craque do time, e que já tava cansado de ser a única pessoa que realmente se dedicava ao soft tênis. Mas por trás de toda essa imagem que ele deixa implantada nos garotos da escola, o Maki sofre com um verdadeiro pesadelo em casa. Ele tem um pai abusivo e manipulador, que invade o apartamento em que ele vive com a mãe, que é separada, pra pegar dinheiro, abusar do garoto e fazer com que ele obedeça às suas ordens. Essa é uma questão bem presente pra maioria dos personagens que a gente acompanha, e é exatamente aí que entra o diferencial de Stars Align. Aqui o soft tênis é apenas o catalisador que une esses garotos, um plano de fundo, e o esporte é tratado muito mais como uma válvula de escape. A única pausa que esses meninos encontram em meio às vidas turbulentas e aos problemas familiares que enfrentam fora da escola. Um dos casos que mais me pegou quando eu tava assistindo foi o Itsuki. Ele é um jovem com uma personalidade reservada e que muitas vezes acaba se isolando do resto do time. Quando ele tinha só 2 anos, a mãe despejou água fervente nas costas dele, o que deixou uma baita de uma cicatriz. O anime deixa implícito que a queimadura foi uma manifestação de um quadro psicológico instável e da incapacidade da mãe em lidar com a maternidade. O resultado foi um trauma físico e psicológico tão profundo que mesmo depois de ir morar com os avós, o Itsuki se tornou uma criança fechada, sarcástica e defensiva. Mas a gente também tem personagens que vivem o completo oposto dele, como é o caso do Nao. Se existem pais que não estão preparados para lidar com a criação, existem pais que se preparam até demais. E quem paga o pato no final é sempre o filho. Essa mãe é extremamente controladora, manipulando cada aspecto da vida dele como ela quer. Desde sua alimentação, suas atividades escolares e mesmo a relação que ele tem com os colegas de time. Isso pode não parecer uma atitude muito anormal de mãe, mas vendo a parada na prática é que a gente consegue ver o quanto isso afeta o Nao. A mãe dele não xinga, não bate, não tranca o quarto, mas controla cada detalhe da vida dele como se ele fosse uma marionete, uma espécie de projeto que ela quis colocar em prática. É o tipo de abuso que não deixa marca no corpo, mas destrói por dentro. A mãe do Nao sufoca tanto, dita tanto que ele pode ou não fazer, que ele simplesmente não consegue ser ele mesmo. E aí, como forma de tentar fugir dessa pressão, ele desenvolve mitomania, que basicamente é o ato de contar mentiras patológicas e histórias fantasiosas. Esses comportamentos surgem como uma resposta da cabeça dele para fantasiar sobre uma vida feliz, que é exatamente o contrário da vida que ele leva sob a sombra da mãe. Um outro exemplo que eu quero trazer é o do Yu, um dos personagens mais complexos e representativos do anime. Eu vou me referir a ele no masculino, mas ele é um personagem que ainda não tem um completo entendimento sobre a sua identidade de gênero. Durante um dos episódios, ele diz que o mais próximo que ele se identifica é não binário, ou seja, ele se considera uma pessoa cuja identidade de gênero não se encaixa estritamente
especificamente dentro do masculino ou do feminino. E isso é motivo para que ele também sofra dentro da própria casa, especificamente por conta da mãe, que insiste em reforçar as normas de gênero tradicionais nele. Mas como se isso não bastasse, ele também é uma pessoa que sofre bullying na escola por conta disso. O Yu, infelizmente, é um exemplo perfeito de como pode ser difícil você fazer parte da comunidade LGBTQIAPN+, dentro de um lar que não te acolhe, que quer reprimir os seus sentimentos e forçar você a fingir ser algo que não é. Mas enfim, cada um dos personagens lida com problemas diferentes em suas famílias, mas todos eles acabam encontrando no mesmo lugar um pouco de alívio: o clube de soft tênis. Isso, na minha opinião, torna essa obra muito mais pé no chão e realista. Enquanto a grande maioria dos animes do gênero foca no sonho de ser o melhor, aqui a luta é simplesmente por encontrar um lugar seguro no mundo, ter alguém que os escute ou conseguir aguentar o próximo dia. E tudo isso misturado com os desafios que o esporte proporciona. Justamente quando o anime começa a explorar as histórias por trás de cada personagem, que ele revela seu verdadeiro potencial. Cada garoto do time carrega muito mais do que uma raquete nas costas. Eles trazem questões que não se curam com treino ou trabalho em equipe. Stars Align é algo a mais do que um simples anime de esporte. Ele é um anime sobre pessoas. Mas é justamente por isso que talvez a história tenha acabado da forma que acabou. Porque, infelizmente, Stars Align não teve o final que merecia. O anime foi encerrado de maneira abrupta no episódio 12. E se por acaso você que assistiu aparecer aqui, sentiu que as coisas ficaram meio jogadas ou que muita coisa ficou em aberto no final, saiba que não foi só impressão. Tô dizendo isso porque foi exatamente assim que eu me senti quando eu terminei de assistir. Foi tipo abrir um saco do melhor salgadinho que tu provou na vida e descobrir que metade dele só tem A. Na verdade, a série foi planejada desde o começo para ter 24 episódios. E não é exagero dizer que esse corte pela metade destruiu completamente o desenvolvimento natural da obra. Toda aquela construção dos personagens, as relações familiares e os conflitos internos, tudo isso foi interrompido antes da hora. Inclusive, o próprio criador da série chegou a se pronunciar na época, dizendo que tinha todos os roteiros prontos, incluindo o que viria depois do episódio 12. O que a gente viu foi só a metade da história. Ele também comentou que pretendia encontrar uma maneira de dar continuidade, fossem novos episódios ou até divulgando o roteiro original para os fãs, para que as pessoas pudessem, pelo menos, conhecer o desfecho que ele tinha planejado. Só que até hoje a gente não viu nada dessa continuação, e na minha opinião, muito provavelmente a gente nunca vai ver. Mas por que isso aconteceu? A explicação oficial é bem simples: decisões de produção. Basicamente, os investidores decidiram encurtar a série enquanto ela ainda estava sendo feita, muito provavelmente por medo de prejuízo. Mas existe uma teoria entre quem acompanhava o anime, que sinceramente não dá pra descartar, de que o conteúdo da obra pode ter pesado nessa decisão. Stars Align é um anime que trata de abuso, identidade de gênero, distúrbios emocionais, negligência e várias outras situações extremamente delicadas. Tópicos que ainda são um grande tabu no Japão e que nem sempre são bem aceitos quando abordados de maneira direta em obras comerciais. O que é uma pena, porque enquanto a gente finge que esses assuntos não existem, milhares de pessoas continuam enfrentando exatamente essas situações todos os dias em silêncio. E é só trazendo essas conversas para a mesa que essas situações podem começar a ser encaradas do jeito que deveriam, com respeito, acolhimento e seriedade. Pode ter sido só uma coincidência, mas o fato do anime ter sido cortado tão do nada levanta muita suspeita sim. Mas apesar de tudo, Stars Align segue sendo uma obra que vale a pena ser assistida, porque mesmo incompleta, ela tem mais coragem e humanidade do que muito anime com final fechado por aí, e eu recomendo fortemente. De qualquer forma, você já assistiu Stars Align? Nunca tinha ouvido falar? Ficou interessado em ver por causa desse vídeo aqui? Comentem aqui embaixo, eu vou adorar ler. Inclusive, rapaziada, quem puder compartilhar esse vídeo vai estar me ajudando muito. Não é um anime conhecido, tanto que quando eu tava escrevendo o roteiro desse vídeo, eu achei pouquíssima coisa sobre ele em português. Então eu realmente conto com a ajuda de vocês para estar divulgando ele. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu hype. Se ainda não for inscrito, se inscreve aí. E se por acaso você quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição. Ou você pode assinar o Seja Membro para ter acesso aos vídeos antes de todo mundo, emojis exclusivos, entre outras coisitas. Bom, eu acho que é isso e muito obrigado por estarem aqui.